Mas assim, você falou um pouco mais macro, médio, vamos Tá. funilar um pouquinho mais, porque assim, e assim, a minha ideia aqui é a gente realmente acabar essa live e ter pelo menos um primeiro pequeno passo. Qual que é o primeiro pequeno passo? Porque assim, você me disse que em junho termina o seu contrato, então assim, a gente tem alguns Sim. meses por aí, mas eu acho que é muito importante, a partir do momento que você decide alguma coisa, principalmente mudar de carreira, que é um grande passo na sua vida, grande passo, mas não pensa que é tão grande assim, senão trava e você não faz nada. Então, a Uhum. ideia aqui é a gente terminar essa live, qual que é o primeiro passo que eu posso fazer? Qual que é a primeira ação? Qual que é a primeira atitude que eu posso tomar em prol do que eu quero fazer e não só começar em junho, por exemplo? Uhum. Você tem alguma ideia de como é que você poderia fazer? Por quê? Não sei se você já ouviu falar num método chamado SMART, que é assim, Não. eu vou explicar um pouquinho para você. Assim, smart seria inteligente, astuto em inglês, né? Então seria Uhum. um método inteligente, um método astuto e interessante. Então, assim, o S, ele vem de específico. Então, isto é, Tá. o seu plano, a gente está falando de plano, né? Assim, o plano que ele pode ser diário, semanal, mensal, trimestral, independentemente, mas ele sempre, assim, é importante ele manter esse planejamento. Ele tem que ser específico, porque, por exemplo, assim, eu quero mudar de carreira. Você nunca vai mudar de carreira. Quando que eu Uhum. quero mudar de carreira? Que tipo de pequenas ações eu posso mudar? Eu posso fazer para essa mudança de carreira? Segundo, ele precisa ser mensurável. Por exemplo, colocar datas, né? Por exemplo, isso é possível? Não é possível? O M, né? O A é de alcançável. Então, por exemplo, se você fala assim que em junho vai vencer o meu contrato e eu quero mudar de carreira, eu acho que ele não é alcançável, porque está muito em cima. Agora, eu posso, por exemplo, fazer um trabalho voluntário em uma organização? Sim, eu posso. Eu tenho tempo para fazer isso? Eu tenho. Então, como é que eu faço especificamente um plano para fazer isso, né? Então, a gente falou do S, do M, smart, do R de realizável e mensurável. E depois nós falamos também do R de realista, né? No realista, porque assim, é possível eu fazer porque assim, principalmente acho que na sua área, fazer um trabalho voluntário é muito importante, né? Então, é possível eu fazer isso agora, na próxima semana, contactar alguém 1 hora por dia, ou algumas horas no seu dia, ou pelo menos. Ou se você não consegue entrar em contato com essa pessoa, desculpa, fazer o trabalho voluntário, mas ter uma lista de pessoas que você possa entrar em contato, que seriam seus possíveis as suas possíveis pontes, as suas possíveis conexões para esses trabalhos, né? Espera um pouquinho, smart e tempo. E T, que seria de prazos. Quais seriam esses prazos? De médio e de curto e médio prazo. Uhum. Na verdade, eu já fiz, inclusive gravei um vídeo só falando desse método, e a gente tem um template também, que depois eu vou Que encaminhar legal. para você escrever essas metas. Por quê? Eu acho que, assim, às vezes a gente quando tem alguns planos, pequenos ou grandes, a gente fica pensando que é muito complicado. E aí, como é que faz em pequenas partes, né, para eu colocar em alguma coisa em ação mesmo, senão a gente não consegue. Aí você conseguiria me falar um pouquinho, assim, por exemplo, específico, mensurável, Uhum. alcançável, realizável, um tempo? Você conseguiria me dar alguma. Agora, vamos lá, É, vamos tentar. vamos Não, tentar? achei Vamos muito legal, tentar. porque eu acho que realmente eu preciso disso, com certeza. Sensacional. Um específico seria o que Aham. exatamente? O que? Seria tipo o quê? O que, assim, por exemplo, quais tipos de ações que você precisa tomar agora? Por exemplo, Tá. eu penso assim, pegar uma planilha de Excel mesmo, colocar o nome das pessoas, que tipo de pessoas que eu tenho, entra no LinkedIn, você acessa, Aham. por exemplo, que tipo de organizações, é na Itália, é no Brasil, É. quais essas organizações, né, que elas podem Nossa, servir achei o que você ótimo. quer. Aham. Sim. Nossa, eu acho E aí, ótimo. acho que o primeiro, porque
antes de você entrar em contato com elas, é bem interessante que você tenha isso, pelo menos, em mente, né? Eu acho que eu preciso desse mapeamento, sabe? E o que me pega um pouco, Ana, é que, assim, eu tenho esse período de 6 meses que eu vou ficar na Itália, e é um período que eu quero entender mesmo, é aqui que eu quero ficar, sabe? É aqui que estão as coisas que eu quero, onde eu quero estar, sabe? Então, eu acho que esse mapeamento é fundamental. Então, assim, fica como dever de casa. Eu vou mandar o Sim, vídeo para você. Assiste esse tá, vídeo, ele está bem curtinho. E eu dou ótimo. bastante exemplos. Já tem um template lá também. Então, assim, isso é seu dever de casa. Assim que acabar essa live, você vai fazer isso. Primeiro ponto, tá bom? Nossa, sim.